Nessa noite eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Como eu disse agora há pouco, neste mês de maio, eu vou estar pregando uma série de 4 mensagens sobre a família. Embora seja 5 domingos, um domingo nós teremos um pastor convidado aqui, da Igreja Cristã Evangélica Ebenezer. Ele vai estar ministrando a palavra para os irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. A palavra do Senhor Deus diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, pela bendita palavra do Senhor, que o Senhor traga aqui o conhecimento da Tua verdade no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão presentes nesta noite. Que o Senhor aqueça o nosso coração com a Tua palavra. Mude, ó Deus, os nossos pensamentos, para que eles sejam esquadrinhados de acordo com a Tua palavra e não com a nossa vontade. Ajuda-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, mas esta semana passada, no nosso boletim, eu escrevi sobre a família, a família do mundo moderno, a família que estão tentando colocar sobre nós, uma família que estão tentando empurrar ela abaixo, a família que nós chamamos hoje pós-moderna. É uma família que anda tão distante do que é o projeto de Deus para a família. As famílias hoje existem mais dentro do contexto da autorrealização. Eu vivo para me fazer feliz. Então os casamentos têm muito problema porque o marido vive para ser feliz, a mulher vive para ser feliz. E quando os dois se juntam, é difícil ser feliz egoisticamente. Você precisa ser feliz para o outro. E quando você não consegue ser feliz para o outro, os problemas começam. Os problemas tendem a bater na porta. Nós somos seres muito egoístas. E a pós-modernidade tem feito com que a gente seja cada dia mais egoísta. Então a máxima é: eu vivo para me fazer feliz. Aliás, o homem pós-moderno, ele entende a frase "eu mereço ser feliz" como o lema da sua vida. Então tudo que eu faço é para que eu seja feliz. Então nós vivemos também, por causa disso, numa sociedade hedonista. Hedonismo quer dizer quando eu dou vazão às minhas vontades. Eu gosto de chocolate, então eu vou lá sem peso na consciência, como uma barra de 1 quilo sem problema nenhum. É assim que se faz. O hedonista, ele acha que ele vive pelo prazer. Se alguma coisa me dá prazer, eu tenho liberdade para fazer. Inclusive eu escrevi no boletim sobre a ideia de família num contexto diferente hoje em dia. Eu não sei quantos aqui responderam a uma enquete que estava alguns meses atrás na Câmara dos Deputados. A gente passou no WhatsApp aí, da igreja, sobre o que é família, como você entende a família, porque eles estão querendo mudar o conceito de família, de uma união entre um homem e uma mulher, para que a família perca o gênero. Então pode ser família um homem casado com um homem, uma mulher casada com uma mulher. E nós vamos ver já nesse versículo
que não tem condição. Não é este o projeto de Deus para a família. Porque um homem com um homem não faz bebezinho. Uma mulher com uma mulher também não faz bebezinho. Então já parte por aí para não ser aprovado por Deus. Porque a aprovação de Deus para a família é: cresçam e multipliquem e encham a terra. Então nós estamos vivendo nessa situação. Nós também, famílias cristãs, mesmo conhecendo a Deus, temos visto muito problema. A taxa de divórcio hoje, mesmo no meio evangélico, é muito grande. Porque eu quero ser feliz, a minha mulher está me impedindo de ser feliz, então larga a mulher, vou ver se eu acho outra para ser feliz. Eu quero ser feliz, o meu marido é um empecilho para eu ser feliz, pastor. É porque o senhor não vive com ele, senão o senhor vai saber do que eu estou falando. Então eu largo meu marido e procuro um outro. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim para ele, eu disse: o grande problema de você tentar um novo casamento é que pelo menos 50% dos problemas vão para o outro casamento, porque eles são os seus. É você que causa esses problemas, não é o outro. Mas eu não quero olhar para mim, eu quero olhar para o outro. Eu não quero enxergar os meus defeitos, eu quero enxergar o defeito dos outros. Eu não quero mudar a minha vida, eu quero mudar a vida dos outros. É tão bom a gente mudar a vida dos outros. Agora mudar a nossa dói. Nós temos que encarar pecado, nós temos que encarar erros que cometemos, e a gente precisa se render ao Senhor para que isso seja mudado. É muito difícil a gente mudar, por isso a gente prefere mudar o outro. Eu vivo para ser feliz, pastor. Essa é a máxima do mundo aí fora. Não importa o que Deus diz, pastor, se eu me sinto feliz eu faço. Não, meu irmão, mas a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Não tem problema, pastor. Eu sou feliz se eu fizer, então eu faço. Essa é a máxima do homem moderno e infelizmente é a máxima da família moderna ou pós-moderna. A ideia de Deus para a família está escondida daqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas. O homem que não conhece as Escrituras Sagradas, ele não sabe a ideia de Deus para a família. Se você pegar aí a maioria das pessoas que se casam, você pergunta para ela: mas você está casando por quê? Eu caso porque eu amo. Eu caso porque eu amo ela, né? Amo ela. E aí eu amo ele. Mas como que é esse amor? É definido no quê? Às vezes o amor é definido na atração física, gente. E aí a atração física uma hora acaba, né? Vai embora. Às vezes o relacionamento é formado porque há interesse. Ele faz um miojo fantástico, pastor. Ele me catou pelo estômago, né? Então eu vou me casar com ele, né? Ou a mulher, ela faz um cafuné como nenhum outro. E no dia que ela não quiser fazer cafuné, você larga ela? Acabou o casamento? Então a família não pode ser estruturada por aquilo que eu quero do outro. E o mundo aí fora, ela não conhece o projeto de Deus chamado família. E as famílias aí fora, as famílias não cristãs, elas estão cada dia mais sendo corrompidas no seu meio, porque elas não têm o conhecimento de Deus. E tudo que elas fazem é voltada para as coisas do coração, para a vontade da carne. E a Bíblia é muito clara ao dizer, em Coríntios, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. As famílias estão cegas e elas não sabem viver de acordo com o projeto de Deus. Infelizmente, continua escondido também para algumas famílias cristãs. A ideia de Deus, o projeto de Deus está sendo escondido também para algumas famílias cristãs. Por quê? Porque foram seduzidas por este mundo. Está cheio de família cristã também que rompeu com a verdade do Evangelho e estão conduzidas pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Qual é o projeto de Deus para você, para a sua família, segundo a palavra de Deus? Você já pensou nisso? O que Deus requer de você dentro da sua família? Qual é o teu papel de esposa? Qual é o teu papel de marido? Qual é o teu papel de filho? Qual é o teu papel de pai, de mãe? Qual é o teu papel dentro da sua família? Nós não queremos saber. Novamente, pastor, eu mereço ser feliz. Eu vivo para ser feliz.
E às vezes, irmãos, o papel que nós temos dentro da família retira a nossa felicidade. Imagina o filho que quer ser feliz e passar o dia inteiro na frente do computador jogando, e o pai não deixa. Ele acaba com a felicidade do filho. Esses dias eu estava no seminário, fazendo a minha semana de mestrado, e nós começamos a estudar alguns casos, que o tema nosso lá foi aconselhamento bíblico. Em um dos casos lá, o pastor contou, que uma mulher chegou para ele e disse: pastor, socorro, eu não aguento mais o meu filho. Tá, quantos anos tem o seu filho? 30 anos. Por que você não aguenta mais o filho? Porque eu tenho que fazer tudo para ele. Mas como assim? Me conta um pouco. Aí aquela mulher contou a história, que desde o pequeno ela fez tudo para agradar o filho. Tudo que o filho queria, ela dava para o filho. Tudo que o filho precisava, ela estendia a mão para dar ao filho. Chegou um momento que ela comprou um apartamento e deu para o filho, para ele morar longe. Mas ela mesmo assim, segundo o pastor, ela tem uma boa aposentadoria. O filho liga para ela e diz: eu quero 5 mil na minha conta porque o dinheiro acabou. Ela vai lá e deposita os 5 mil para o filho. Aí o pastor perguntou: por que você ainda faz isso para ele? Porque eu tenho medo dele hoje, ele é muito estúpido comigo. Um filho de 32 anos está coagindo a mãe. Mas por que ele coage a mãe com 32 anos? Porque a mãe alimentou esse sentimento no coração dele e não o corrigiu, como diz as Escrituras. Criou uma serpente. Um outro caso, uma mãe que falou para o filho que ia desligar o computador dele, que ele passou mais de 10 horas no computador. Diz que ele chega em casa, fecha a porta do quarto, tranca lá dentro e fica direto nos jogos e no computador. A mãe dele disse assim: eu vou quebrar. Ele tem 12 anos e é um menino muito alto. A resposta dele para a mãe dele foi o seguinte: se a senhora desligar o meu computador, eu vou quebrar a casa da senhora toda. Ela correu e disse para o pastor: o que eu faço, pastor? Porque esse filho, ele não quer entender o lugar dele como ser um filho obediente. Ele vive para ser feliz, gente. E ser feliz é estar no computador. E os pais muitas vezes vivem para ser felizes e vão alimentando o desejo dos seus filhos, para eles ficarem quietos, para dar licença, para dar paz. Qual é a ideia de Deus, o projeto de Deus para a família? Você sabe qual é? Você que já é casado sabe qual é o projeto? Você que ainda é solteiro e pensa em casar, você sabe qual é o projeto? Porque até na hora de escolher as namoradas e namorados, os crentes cristãos não sabem escolher. Eles vão escolher porque a gatinha, o gatinho saradinho, bonitinha, bonitinha. E não entendem que Deus tem um projeto para a família. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam comigo nesse texto, e que nós precisamos entender: Deus e o seu projeto chamado família. No primeiro momento, precisamos compreender que Deus é o criador da família. Veja comigo Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24. Olha aí. O Senhor Deus fez roupas. Desculpa, eu estou lendo 3, é o 2. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Ora, se Deus é o Criador da família, nós não podemos permitir que a família tenha uma outra base que não a palavra de Deus. Se eu entendo que foi Deus que me criou, se eu entendo que Deus criou a minha esposa, e se eu entendo que Deus criou as minhas filhas, a minha família não pode ter uma outra base senão a palavra de Deus. Agora, o que acontece muitas vezes é que eu quero colocar outras bases na minha família. Bases das coisas que eu gosto, base das coisas que a minha esposa gosta, base das coisas que os meus filhos gostam, mas que não tem nada a ver com os ensinos das Escrituras. Alguns baseiam a sua família em escritos psicológicos. Mas a psicologia, pastor, diz isso. Mas se a psicologia diz isso, se a palavra diz aquilo, fique com aquilo. Não fique com o que diz a psicologia, porque a psicologia não é a verdade de Deus, irmãos. A verdade de Deus é a sua palavra. Então, quais são as bases da sua casa? Se Deus criou a sua família, onde é que você está fundamentando o seu casamento? Olha que interessante, o que é casamento? Você já pensou sobre isso? Defina casamento. Você fazendo casamento é o encontro de duas pessoas que se amam, se adoram e querem viver juntos pro resto da vida. Aí sai balãozinho, coraçãozinho. Visão romântica de casamento. Visão romântica. Casamento, irmão, é a fragmentação de duas famílias para a criação de uma nova. Não existe nenhuma família que saia do nada. A única que saiu do nada foi Deus que criou. Deus criou Adão e Eva do nada. A partir dali, deixará o homem sua casa, deixará a mulher sua casa. E sabe como é que você vem para formar a família? Cheio de vícios da sua família. Aí você encontra uma outra pessoa cheia de vícios da família dele. E vocês estão apaixonados e deliberadamente prontos para viver juntos para toda a eternidade. Mas aí, com 1 ano, comendo 1 quilo de sal já junto, você fala, olha para a pessoa e diz, ih, será que eu aguento? Será que eu aguento esse negócio de a vida toda? Será que não tem jeito de voltar atrás lá e repensar? Porque, novamente, eu não quero mudar o meu coração, eu quero mudar o meu cônjuge. Família é a fragmentação de outras duas. Essa família que agora saiu de outras duas, deixa a moça seus pais, deixa o homem seus pais e constrói uma aliança, uma nova família. E essa família construída diante de Deus, ela não pode ser rompida. Não pode. Essa aliança, ela é contínua e não pode ser jamais destruída. Olha o que diz Malaquias. Para aqueles que não sabem onde é Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Para ficar mais fácil. Malaquias capítulo 2, versículo 14 em diante. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só, que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade.
Versículo 16: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Hoje a vida moderna é o seguinte: a gente casa vendo o que dá, se não der a gente se separa. A gente vê, foi, não foi? Não foi, então vai para cada um do seu lado. Ah, pastor, é muito melhor um para cada um do seu lado do que os dois brigando dentro de casa. É muito melhor. É muito melhor. Às vezes usa a desculpa dos filhos. Eu não quero que meus filhos fiquem vendo eu brigando com minha esposa direto. Por isso eu resolvi separar. Eu não quero. Esse menino não crescer traumatizado. Sem vergonha. Ele não quer mudar. Não quer restaurar a sua vida diante de Deus. Não quer procurar o caminho do conserto. Não quer perceber o seu pecado. Não quer se arrepender. Não quer ser fiel diante da aliança. Ultimamente, eu não tenho feito mais casamento por convite. E eu já disse agora para o pessoal que quer que eu case, que tem que ir para a mensalinha para ter um bom estudo com a gente antes. E eu tenho discipulado 3 noivos. E a esperança é que chegue no fim eles queiram casar ainda. Porque hoje está assim: não, pastor, mas irmão, você casou, a aliança é indestrutível. Não, mas eu não aguento mais ela. Eu não aguento mais ele. Nossa, eu chego em casa e torra a paciência. Como assim? E a sua vida com Deus? Não põe Deus no negócio, pastor. Deus não tem nada a ver com isso. É a minha esposa que é uma broaca. É o meu marido que é o nosso cego. Deus não tem nada, Deus é perfeito, pastor. Casamento diante de Deus é uma aliança na qual Ele é testemunha e Ele não quer que o divórcio aconteça. E se acontecer o divórcio, se acontecer um outro casamento, é pior ainda o estrago. Pior. Quando Jesus fala lá em Mateus, ele diz assim: olha, Deus não permitiu o divórcio. Foi Moisés que deu a carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração. Mas Deus disse que os dois tornaram uma só carne. Acabou. Então, irmãos e irmãs solteiras, pense bem, se você quer casar, encarar a vida toda do lado de uma pessoa, porque não é fácil, mas é o mandamento do Senhor. É o mandamento do nosso Deus. Deus é o Criador da família. Outra coisa que Deus fala, que nós lemos lá no capítulo 1, 28. Deus é o Criador da família. Ele junta o casal e do casal Ele faz a família vir à tona. Ele dá filhos ao casal. O casamento também é o meio que Deus escolheu para que o mundo fosse cheio. Olha que interessante. Deus não casou o leão com a leoa, a onça com a outra onça, o elefante com a elefoa. Ele não casou. Ele deu a eles o direito de procriarem, se multiplicarem. Então, irmão, tem elefante que não é fiel, viu? Tem leão que não é fiel. Tem. Agora, do homem Ele não fez assim. Ele não criou Adão e um monte de Eva. Ele não criou a Eva e um monte de Adão. Ele criou um para o outro. E Ele disse que a partir desse crescimento, desse nascimento, outros iriam em procura do seu o cara metade. O que é que fala aí? Pessoal, alma gêmea, sei lá, as coisas doidas aí que tem. Tampa da panela, chinelo do perfurado, certo? Coisa. Mas a responsabilidade de Deus no casamento é a procriação, encher a terra diante da aliança dele. Não é na promiscuidade.
Então Deus não está a favor das famílias modernas de hoje. Deus não mandou que o homem fosse como um animal simplesmente, que ele se juntasse para o coito com uma mulher, reproduzisse filhos ali, depois se junta com outra, reproduz filhos lá. Não é esse o desejo do Senhor. Os filhos deveriam nascer de um casal que está em aliança. Deus não aprova a modernidade das nossas relações humanas. Por exemplo, mãe solteira, paternidade solidária, barriga de aluguel e tantas outras coisas que a modernidade está inventando. Como é que você quer ser pai? Eu quero ser um pai solitário. Como é que é esse negócio aí? Não, eu engravido alguém aí, ela gera 9 meses, me dá o filho, eu crio. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, não sei aonde, de um cara que ele colocou um anúncio para ser pai de filhos de mulheres homossexuais. Então a mulher, ela quer ter um filho, quer gerar um filho, ele vai lá e tem uma relação sexual com aquela mulher para produzir o filho nela, vai embora e aquela mulher cria o filho dele com ela, com a parceira homossexual. Aqui no Brasil, há alguns domingos atrás, o Fantástico mostrou o casal gay aqui que foi buscar uma criança lá não sei aonde, lá tiveram um filho lá num outro país e trouxeram para criar aqui. As mulheres hoje estão interessadas em ter filho, então ela vai ter relação sexual e depois vem para casa com 2, 3 filhos e está na barra da saia da mãe e do pai ainda. Aí o coitado do pai e da mãe tem que criar filho e criar um punhado de neto. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. É a família moderna. Então, irmão e irmã solteira, segura o facho aí, porque o sexo é para depois do casamento. O sexo é com responsabilidade. Não é de, mas depois eu me viro, pastor. Não é me viro. Você está quebrando uma aliança com Deus. A virgindade também é uma aliança com Deus. Então nós vivemos hoje numa modernidade que é família? Família é qualquer coisa, pastor. A minha família é de um jeito, a outra de outro. Irmão, isso no mundo, eu não estou nem aí. Infelizmente eu acho que é assim mesmo, vai piorar. Mas na casa de Deus, no povo de Deus, não dá. Não dá. Não dá para você fazer vistas grossas. Não dá para você aceitar que os crentes continuem se divorciando, os cristãos continuem tendo filhos que têm gravidez precoce, jovens que namoram já tendo relação sexual. Virou uma Babel. Se Deus vier com julgamento sobre a igreja, irmão, nós estamos perdidos. Perdidos. Porque a gente se afrouxou na graça. Não, Deus é gracioso, então eu vou ter relação sexual antes do casamento. Deus é gracioso, então eu vou ter filho, mãe solteira mesmo. Minha mãe cria, meu pai cria. Deus é gracioso, eu vou separar. Porque não dá para aguentar essa mulher, porque não dá para aguentar esse homem, eu vou separar. O Salmo 127 fala sobre a ideia de Deus para a família com filhos. Eles são como flechas para um guerreiro. Mas olha que interessante, mostra que eles têm identidade com o pai e com a mãe. Os filhos têm identidade. Eles não são um que estavam por ali, tiveram uma relação sexual, tiveram filho, não. Eles são aqueles que estão junto com o pai e com a mãe para entrar na mesma guerra. Eles são como flechas na mão do guerreiro que tem um arco. Eles estão no relacionamento dentro da casa. Queridos irmãos, filhos, enquanto você estiver na barba do seu pai e na barra da saia da sua mãe, você lhe deve todo respeito, toda honra é devido ao pai e à mãe. Mas o meu pai e a mãe é chato, pastor. Ora para que eles sejam menos chatos. Mas respeite, porque é o mandamento do Senhor no relacionamento de filho com os pais.
Qual é a base que você quer para a sua família? É a Bíblia ou a psicologia da sociedade moderna? Se você quiser a Bíblia, você vai ter que pagar um preço, porque o Deus Criador, Ele não muda jamais. Segunda coisa, meu irmão, que a gente pensa aqui no projeto de Deus chamado família. Lá no Éden, Deus foi o Criador da família. Mas no capítulo 3, versículo 8 ao 20, mostra que o diabo e o pecado, ou como eu escrevi no meu texto, o pecado / diabo, é o destruidor da família. Deus constrói, Deus cria, e o diabo e o pecado vêm para destruir. Interessante, irmãos, porque a Bíblia apresenta Satanás como um destruidor. João capítulo 10, verso 10. O diabo é o quê? Quem sabe de cor? João 10, 10. Hã? Não, esse é o 1 Pedro. O que o diabo é? O diabo é ladrão, o que mais? Assassino e ele, o diabo veio para matar, roubar e quem destrói é destruidor. Uma das características do diabo é que ele quer de qualquer maneira destruir o que Deus fez. E o que Deus fez? Família. O que o diabo quer destruir? Família. E o que ele usa para destruir? O pecado. Foi a primeira coisa que o diabo usou lá no Éden. Ele chegou para a mulher com uma conversinha mole. Disse: escuta, Deus falou que você não pode comer dessa árvore. Ela disse: ele falou que eu não posso comer dessa árvore. E o diabo disse: não foi bem isso que ele disse. Irmão, cuidado com a expressão não foi bem isso. Quando tem e não foi bem isso, fica veaco. Porque aí vem coisa errada, vem treta. Não foi bem isso que ele disse. Ele não disse que vocês iam morrer. Não é morrer assim. Dá uma mordida aí, você vai cair duro. Porque Adão e Eva não tinham nem ideia do que era morte. Então o diabo passou eles no bico. Passou a Eva no bico. E olha o tanto de pecado que está ali naquele texto para seduzir Adão e Eva. Primeiro, nós temos ali um engano. Satanás, ele tentou enganar: vocês não vão morrer. E olha aí a ludibriação: vocês serão como ele é. É isso que ele, por isso que ele não quer deixar vocês comer. Vocês vão ser como ele. Um pecado, engano. Olha outro pecado: cobiça. A Eva tinha tudo que é fruta, irmão. Você já viu? Você já foi na feira? Gente, a gente não consegue comprar toda fruta. Irmão, tem fruta que você ainda nem comeu. Você sabia? Tem fruta para mais de metro. Às vezes você vai naquelas casas de suco, você fica 2 horas lendo a lista de suco, né? Tem fruta lá que você fala: o que é isso, gente? Imagina a Eva, era árvore para tudo que é lado. Come de tudo, menina, mas não come aquela ali. Mas o que despertou aquilo em Eva? Cobiça. Gente, a gente sempre quer mais do que a gente não pode. Está no coração humano. O que não pode é o que faz o olhinho brilhar. O que não deve é que a gente fala: mas deve ser bom. Cobiça. Olha outro pecado que entrou lá no meio: mentira. Satanás chegou para eles: não foi bem isso que ele disse não. Ele mentiu para Adão e Eva. E Adão e Eva caiu certinho no conto do vigário. Depois, eles mentiram para Deus. Se esconderam de Deus. Aí vem as outras
mentiras que entraram nessa relação de marido, mulher e família. Por exemplo, a acusação. Quando Deus foi falar com Adão, a mulher que tu me deste. Prontamente ele apontou a mulher. Frouxo. Frouxo. Cara frouxo. Porque ele devia falar, não, a culpa é minha, eu sou dono da casa, eu sou cabeça. Eu devia ter olhado para ela e falar, mulher, larga essa maçã. Não é maçã, né? Mas vamos lá. Larga essa fruta aí, mano. Nós não vamos comer isso não. E está cheio de marido frouxo. Frouxo. Não, mas foi a minha mulher que mandou, pastor. O cara entra em conta. Aí chega o pastor. Aguenta, vai pagar a talão das Casas Bahia, pastor. Irmão. Mas por que aconteceu isso? Minha mulher, pastor. Minha mulher não pode passar na frente das Casas Bahia. Tá, os caras calçados, sai com o tempo no negócio. Frouxo. E quem manda na sua casa? Quem é? Sua mulher ou você? Então, se ela quer gastar, você não deixa. Cadê o orçamento familiar? A acusação. A mulher, na hora que foi apontada, Deus falou, então ela, como é que foi? Foi a qual? A serpente que me seduziu. E a gente é assim, irmão. Quando alguém vem falar com a gente, para a gente ver algum pecado no nosso coração, foi o irmão. Foi ele. Foi o outro irmão. Foi a irmã. Foi eu não, pastor. Te juro, te prejudico. Minha mãe morta atrás da porta. Não fui eu. Foi o irmão que tu me deste. Outra coisa que entrou no relacionamento, vergonha. Se viram nus, correram, se esconderam. Um ficou com vergonha do outro e os dois com vergonha de Deus. Você já não precisa responder, mas pensa aí. Pensa aí. Teve algum dia que você não veio no culto porque você estava com vergonha? Não responda. Mas pense. O pecado traz vergonha para a gente. Ninguém sabe o que a gente fez. Mas quando a gente sai ou vai na igreja, parece que está todo mundo olhando para a gente. Já descobriram. Ai, caramba. Desculpas. Relacionamentos movidos a desculpas agora por causa do pecado. Qual foi a desculpa que ele deu? Não estava muito por dentro, não. Foi essa aí que o Senhor me deu. Como foi que o Senhor me deu? Eu confiei nela. Então, eu não queria, nem queria comer a fruta. Mas ela veio, o Senhor me deu ela. Eu confio no Senhor, eu confiei nela. Me dei mal. A gente dá desculpas. E Deus não quer desculpa, irmão. Deus quer arrependimento. Não é? Errou, reconheça. Peça perdão. Não dê desculpa. É que nem jogador vai bater pênalti no final de campeonato. Não tem nada a ver, não queria nem lembrar isso. Mas aí o cara vai bater o pênalti lá no final do campeonato. Aí ele corre para a bola e escorrega lá na hora mais ou menos. A bola bate na trave, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz? Quem assiste futebol? Ele olha para o campo. Gramado. Foi gramado. Nós somos assim, arrumamos desculpas para tudo. Isso é fruto do casamento, problema. Olha também o que o pecado e o diabo vieram para destruir. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado, houve maldição a terceiros. Houve maldição para a serpente. Deus amaldiçoou a cobra. Quem tem medo de cobra aqui? Está vendo? Não era para ter. Mas por causa do pecado, a maldição que está sobre a serpente danifica a gente. Você já conheceu alguém que morreu com mordida de cobra? Maldição, a cobra não era para ser venenosa, irmão. Ela não ia acabar com a vida das pessoas. Uma jararaca que picasse, o cara não ia ter que amputar a perna por causa daquilo. Mas a maldição que está sobre ela continua a atacar a gente.
Outra maldição que Deus jogou, maldição sobre a terra. Agora o camarada, para cultivar a terra, ele tem que fazer o quê? Suar, meu amigo. Porque a terra vai produzir coisas ruins que ela não produzia antes, mas agora ela vai produzir. Então o pecado causou maldição sobre terceiros, que traz fruto para nós. A mesma coisa no relacionamento, irmãos. Muitas vezes as maldições que há na vida, nas coisas dos outros, é que você, para construir um lar, você precisa trabalhar muito, você precisa suar muito. Você vai estar conseguindo o pão de cada dia seu, sofrendo agora. Não era para sofrer, mas agora vai sofrer. Deus também, por causa do pecado, Ele traz algumas disciplinas. Ele diz para Eva, eu não li o texto, mas depois você pode ler: mulher, o teu desejo será para com o seu marido. A ideia é, você será dominada pelo marido. Não quero arrumar uma desculpa para o machismo. Não quero arrumar uma desculpa para as mulheres que são atacadas pelo marido, mas é fruto disso, do pecado, da condenação. Fruto do pecado. Não era para ser assim, mas agora o é. Mulher, você vai ter aumentado as dores de parto. Não era para sentir tanta dor, mas agora vai sentir dor. Por que isso? Porque Deus está disciplinando por causa do pecado. O pecado atacou a família, e as disciplinas estão sobre a família. Homem, você vai ter fadiga. Então quando você trabalha pra caramba, chega em casa, ai nas costas. Lembre do Adão e da Eva. Foram eles os primeiros. Nós só continuamos, pioramos o que eles fizeram. E a última disciplina, morte. Você agora vai morrer. Não adianta você tentar mudar a história. Agora você vai morrer. Do pó vieste, e ao pó tornarás. Sabe por que Deus fez a morte chegar em nós? Porque a gente é muito ruim, irmão. Imagina a gente viver nessa ruindade eternamente. A morte foi uma disciplina de Deus. Chega uma hora que a tua história tem que acabar, porque senão o mundo está perdido, com um monte de gente eternamente contaminado pelo pecado. Deus usou de misericórdia conosco, nos disciplinando. Deus é o criador da família. Satanás, o pecado, é o destruidor da família. E por último, para a gente terminar, Jesus é o restaurador da família. Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus faz uma promessa para Eva, no meio da sua condenação, no meio da maldição, a terra, a Satanás, a serpente. Deus faz uma, que nós chamamos de ponto de esperança. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. João capítulo 10, verso 10. Nós falamos aqui. Ele é ladrão, já veio para matar, roubar, mas o versículo não acaba aí. Jesus está dizendo isso, referência de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Há uma promessa de Deus para as nossas famílias: viver e viver em abundância.
Porque todas as obras que Satanás fez, Jesus veio para destruí-las. Assim como Satanás tentou destruir a família, tem tentado destruir a família, Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Primeira coisa, irmãos, o texto diz que ele ferirá a cabeça do agente destruidor. Os limites das ações de Satanás foram restringidos por causa da cruz. Jesus amarrou o diabo. Marcos 3, 24 a 27. Ninguém pode ir contra o valente sem antes entrar na sua casa e amarrá-lo. Ninguém pode roubar as coisas do valente, antes precisa amarrá-lo. O que Jesus fez quando veio à terra foi que ele restringiu a ação de Satanás. E assim, na sua vida, na sua família, as ações de Satanás estão restringidas, desde que a sua família esteja no Senhor. Desde que a base da sua casa seja a palavra de Deus e não os conceitos do mundo. Desde que a sua vida com o seu marido, com os seus filhos, sejam regidas pela vontade de Deus e não pela sua vontade egoísta e não pelo seu querer. A Bíblia também diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, a Bíblia diz que já não somos mais dominados pelos pecados, mas agora somos capazes de ouvir mais o Espírito de Deus do que a vontade da carne. Como é que Jesus veio reconstruir a família? Jesus veio reconstruir a família destruindo a obra do diabo e destruindo a nossa própria vontade. Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 9. Paulo está escrevendo, ele está falando dessa luta que há entre fazermos a vontade da carne. O que seria a vontade da carne? O desejo de ser, que eu falei no começo. Qual é o desejo do ser humano? Eu quero ser feliz, pastor. Eu tenho o direito de ser feliz, pastor. 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que domina a sua vida e a sua família? É a vontade da carne ou a vontade do Espírito? O que rege a lei dentro da tua casa? É a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Porque Jesus veio para te dar vitória, restaurar a sua família, mas é o Espírito Santo que precisa ser o agente da tua casa, o dono do teu lar, aquele que faz as suas diretrizes todas ser obedecida. Por último, Jesus, para restaurar a família, estabelecerá um novo projeto de família. O coração deve estar convertido um ao outro. Nosso grande problema, irmão, é o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz: enganoso é o coração, enganoso e perverso. O meu problema é o meu coração. É com ele que luto todos os dias para ouvir mais o Senhor do que a minha própria vontade. Jesus veio para te dar um coração convertido, irmão. Mas você tem que se converter todos os dias. Quando a família estiver mergulhada nos ensinamentos de Cristo, já não mais haverá o antigo modelo pecaminoso. Malaquias capítulo 4, versículo 6,
diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Há uma novidade de vida. Nós podemos viver em família porque os nossos corações estão convertidos em Cristo. O coração do marido voltado para a esposa, o coração da esposa voltado para o marido, o coração dos pais voltado para os filhos, o coração dos filhos voltados para os pais. Quem é que domina o teu lar? É a carne ou é o Espírito Santo? Jesus quer restaurar a sua família hoje, mas para Ele restaurar a sua família hoje, Ele precisa ser a base da tua casa. A palavra de Deus tem que ter lugar não só na estante lá da tua casa, mas todos os dias, como conceito de vida. Você tem que largar a ideia de querer ser feliz. Eu preciso ser feliz, pastor. Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser servo. E muitas vezes ser servo é ser infeliz. Mas acima de tudo, irmãos, Jesus veio destruir toda a obra de Satanás. Não fique com essa: o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Se ele estiver fazendo isso, aquilo, manda ele cair fora em nome de Jesus. Creia que Deus tem poder para fazer com que você domine o seu pecado. Aquilo que você faz e traz mal ao relacionamento na tua casa. Não pense só no outro. Queira que Deus mude o seu coração. E permita que o Espírito Santo conduza a vida de vocês, convertendo o seu coração todos os dias. Mulher ao marido, marido ao pai, mulher ao marido, marido à esposa, filho aos pais, pais aos filhos. Ore por isso. Senhor, me dá um coração convertido à minha família, em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, sabemos que o teu projeto é a família. E nada disso que temos visto hoje no mundo com relação à família é verdade. São mentiras de Satanás, tentações que ele nos quer envolver, situações e práticas que nós queremos dizer não. Precisamos tanto da tua palavra, Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mova e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Cuida da nossa família. Ajuda que a gente coloque essa palavra em prática, para que o teu nome seja glorificado na minha casa, na casa dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.